Minhas queridas, meus queridos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Fast Learning de História do Brasil. Eu sou o professor Pedro, vou te acompanhar hoje nessa aula rápida sobre o período final aí do Estado Novo, da Era Vargas, envolvendo questões de política externa, a crise do getulismo e o processo de abertura política, tá certo? Então, vamos lá. No contexto da política externa, pessoal, estamos falando aqui de um período bem importante, porque é o período da Segunda Guerra Mundial, que acontece de 1939 até 1945. Nesse contexto da Segunda Guerra, inicialmente o Brasil vai manter uma posição de neutralidade, uma neutralidade que procura vantagens comerciais com ambos os lados, tanto com os países aliados, representados principalmente aqui pelos Estados Unidos, quanto com países do eixo, representados sobretudo pela Alemanha. No Brasil, então, a gente vai ter esse processo de aproveitar as relações comerciais com os dois lados. Acontece que o Brasil estava fazendo, de certa maneira, um leilão do seu apoio. Quem conseguir fornecer elementos mais interessantes para o desenvolvimento econômico e principalmente industrial do Brasil, o Brasil dá o seu apoio na guerra. Esse apoio acaba indo para os Estados Unidos, que vai oferecer condições mais interessantes para o desenvolvimento econômico brasileiro, desenvolvimento industrial também, tanto que em 1942 o Brasil rompe relações com o eixo e posteriormente declara guerra ao eixo. Como que isso tudo acontece? Em 1941, nós vamos ter o ataque japonês às bases dos Estados Unidos, de Pearl Harbor. Aí os Estados Unidos vão passar a pressionar os países para tomarem o seu lado, para tomarem o lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Nesse caso, o Brasil vai fechar uma série de acordos com os Estados Unidos, de empréstimos a longo prazo, de modernização das Forças Armadas, de venda de produtos primários como borracha e minério de ferro para os Estados Unidos. Nesse contexto, o Brasil rompe relações com o eixo, mas recebe uma série de vantagens comerciais dos Estados Unidos, que vão possibilitar, inclusive, a construção da usina siderúrgica de Volta Redonda aqui no Brasil. Então, foi um acordo comercial que acabou virando também um acordo diplomático de apoio do Brasil aos aliados na guerra. Então, inicialmente, o Brasil rompe relações com os países do eixo, depois declara guerra efetivamente, porque a Alemanha nazista vai bombardear embarcações brasileiras, a população brasileira vai ficar revoltada, pedir para o governo declarar guerra, é o que Vargas faz, e o Brasil declara guerra ao eixo. Cria a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, e a Força Aérea Brasileira, que enviam tropas para a Europa, principalmente para a Itália. Cerca de 25 mil soldados brasileiros vão para a Segunda Guerra Mundial e acabam atuando lá na guerra de maneira bastante importante, bastante interessante. Aqui o símbolo da FEB, a cobra vai fumar, e a cobra efetivamente fumou, tá certo? Também teremos nesse processo da Segunda Guerra Mundial uma crise interna no Estado Novo. Por quê? A oposição vai aumentar as suas atividades a partir de uma contradição desse processo. Por quê? Vejam, na Segunda Guerra Mundial, o Brasil está lutando ao lado, majoritariamente, de países democráticos, como Inglaterra, França, Estados Unidos, mas internamente mantém uma ditadura autoritária. Então as pessoas vão começar a se perguntar, cara, isso faz sentido? Lá fora a gente luta pela defesa da democracia e aqui dentro mantemos uma ditadura. Nesse contexto, a crise aumenta, a atividade da oposição também aumenta e Vargas vai tentar controlar essa transição democrática, fazendo a abertura do regime, libertando presos políticos, marcando eleições e permitindo a organização de novos partidos políticos que vão ser criados. A UDN, a União Democrática Liberal, que era uma oposição liberal de fato, o Partido Social Democrático, o PSD, apoiado em oligarquias regionais, em latifundiários e industriais, um partido varguista,
O PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, apoiado na burocracia do sindicalismo de Estado, também um partido varguista. Então, percebe que os dois principais partidos aqui desse período são partidos ligados ao Vargas, né? E também teremos a reorganização do Partido Comunista do Brasil, o PCB, tá? Nesse processo, né, de transição democrática, de agendamento das eleições, principais grupos aqui do PTB e do PCB vão defender a continuidade de Vargas no governo, a continuidade de Vargas no poder, agora por meio de eleições. Esse vai ser o movimento queremista, que vai vir da palavra de ordem queremos Getúlio. Se queremos Getúlio, é o movimento queremista, né? Então, ficou conhecido como queremismo, tá certo? Essa aproximação de Vargas com os setores populares, do sindicalismo, tanto dos comunistas, dos sindicalistas do Partido Trabalhista também, como setores populares espontâneos que queriam a manutenção de Vargas no poder, vai assustar uma oposição de característica liberal, mas também vai assustar setores militares brasileiros que tinham receio de uma manutenção do governo de Vargas, agora de caráter mais radical, mais ligado a setores populares. Muitos militares agora ligados profundamente com os Estados Unidos. É isso que vai gerar o golpe de Estado em outubro de 1945, que vai derrubar Vargas no poder. Vargas, portanto, sai do poder do Estado Novo por um golpe de Estado. Depois que ele sai, assume a presidência da República o presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares. Ele assume de maneira interina, né? Garante a realização das eleições que estavam marcadas. As eleições acontecem em dezembro de 1945 e aí temos um novo presidente eleito, Eurico Gaspar Dutra, que inaugura um novo período da história brasileira. Mas isso é papo para outra aula, tá certo? Queridas, queridos, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais.